João. João capítulo 13, irmãos. O que se entende, né, irmãos? O que se entende por igreja, né? O que as pessoas entendem por igreja, irmãos? Eles entendem por igreja um lugar onde eles vão e sentam, né, e acompanham o culto, né? E oram, e louvam, ouvem a palavra e pronto, não é, irmãos? É bem isso daí. E aí segue-se, né? Segue-se nesse ritual aí uma vida inteira, irmãos. Uma vida inteira indo para a igreja, orando, ouvindo a palavra, louvando, indo embora para casa. E depois a mesma coisa. E assim vai, passa meses e anos e décadas e uma vida inteira, irmãos. E a palavra não cumpre o propósito na vida da pessoa. A pessoa ela simplesmente acha que ir para a igreja, ir até a igreja, participar do culto é suficiente para a salvação. Não é suficiente, né, irmãos? Porque o mais importante é a palavra cumprir o propósito na minha vida e na vida dos irmãos. Isso é o mais importante. É a palavra aperfeiçoar, irmãos, o cristão. Se não existir esse aperfeiçoamento, se não existir essa entrega, né, sem chance, não tem condições. Então, por aí é assim que acontece, irmãos. Tem pessoas que são religiosas, frequentam a igreja há 20 anos, 25 anos, e você pergunta um texto, um versículo, não sabe, não conhece, irmãos. Você fala de perdão, não, mas Deus perdoou porque é Deus. Você fala de misericórdia, não tem misericórdia. Você fala de justiça, conhece a justiça que é segundo a lei, mas não conhece a justiça que é pela fé. Você fala de Deus, Deus é aquele que é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que pesa a mão, é o Deus que... É assim. Então não conhecem a verdade, não se aperfeiçoam, não se renovam, não buscam a Deus de verdade, irmãos. Essa é a pura verdade, né? Aqui em João capítulo 13, Jesus vem dando uma lição aqui. Aqui Jesus já estava perto de ir para a cruz, né, irmãos? Próximo de ir para a cruz. Ele já tinha falado muito com os discípulos, tinha ensinado muitas coisas, tinha feito muitas curas, muitos sinais. Jesus já tinha revelado muitas coisas, já tinha batido de frente com a lei demais. E aí, o título aqui, Jesus lava os pés aos discípulos. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Jesus respondeu e disse-lhe: O que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão, que, irmãos? Os pés, o entendimento, né, irmãos? Pois no mais, todo está limpo. Então, irmãos, Jesus já tinha falado muito com eles, já tinha passado muitas coisas, mas havia uma promessa também da parte de Jesus que ele enviaria o Espírito Santo. E ele vai falar isso aí em seguida. Ele enviaria o Espírito Consolador, que estaria com eles para sempre. Ele iria enviar o Espírito Santo, irmãos, que ia fazer eles lembrar de tudo que ele havia dito. Então, quando Jesus fala, né, que eles já estavam limpos pela palavra, por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ia fazer eles lembrar de tudo que Jesus havia dito. A gente vê que, nesse momento aqui, Jesus fala que eles já estavam limpos pela palavra. Mas, quando Jesus vai para a cruz, eles ficam desnorteados, né? Por quê, irmãos? Porque ainda não tinha, né, irmãos? Ainda não tinha recebido o Espírito Santo para quê? Para fazer eles lembrar de tudo, para fazer eles ter força para seguir, irmãos. Então, nesse momento aqui, eles tinham a palavra que Jesus tinha dito, mas sem o Espírito Santo, eles não seriam ninguém. E nós, irmãos, hoje nós temos a palavra, hoje nós temos o Espírito Santo, mas se não houver obediência também, sem condições, não adianta de nada. Então, não podemos acreditar, irmãos, não podemos acreditar que o simples fato de saber quem é Jesus, saber quem é Jeová, o simples fato de saber do que Jesus veio fazer a esse mundo, irmãos, é suficiente para a salvação. Não é. Não é suficiente para a salvação. Por quê? Porque sem ser aperfeiçoado, sem ser limpo, sem ser lavado, ninguém vai ser salvo. Aqui um pouquinho mais à frente, no capítulo 15, e ali Jesus, ele fala para os discípulos em seguida, irmãos. Olha, eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam o mesmo, né? Que vocês também lavem os pés uns aos outros. Aqui no capítulo 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto,
tira e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê, irmãos? Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, irmãos, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos como as varas, irmãos. Então, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, a coisa funciona, irmãos. Mas como que funciona isso? Como que é isso? Eu estar nele e ele estar em mim. Quer dizer, a palavra dele tem que estar em mim. E eu tenho que estar firmado nele, irmãos. O que isso quer dizer? Que, irmãos, eu vou ter que me abster de muitas coisas para se cumprir isso daqui. Não é tão simples. Não é tão simples como muitos pensam. Não é levar a vida, irmãos, levar a vida como o mundo leva. Não é assim. Não dá certo assim. Não é levar a vida displicente. Não dá certo. Não funciona. Não funciona, porque essa palavra tem que me lavar, irmãos. Essa palavra tem que me renovar. Essa palavra, ela tem que fazer um efeito na minha vida. E qual é o efeito, irmãos? Nós temos que ser loucos por Jesus. Nós temos que, no momento, irmãos, no momento de decisão, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Jesus tem que, os demônios têm que ver isso, irmãos. Os demônios têm que ver isso em nós. Eles têm que ver essa firmeza em nós, irmãos. Porque se os demônios não verem isso em nós, irmãos, é como diz a palavra, né, irmãos? Se você se mostrar frouxo no dia da luta, né, é porque a sua força é pouca. E a nossa batalha, irmãos, é espiritual. A nossa batalha é contra demônios. E os demônios, eles conhecem a nossa vida. Ele conhece a nossa vida pela nossa conduta. Então é a forma como nós andamos, é a forma como nós falamos, é a forma como nós tratamos as coisas de Deus, irmãos. Eles veem tudo isso. E eles vão agir da forma que eles acharem que tem que agir para nos derrubar. Então a palavra fala em Gálatas, capítulo 5, que a nossa batalha, irmãos, é espiritual. Nós temos uma luta travada dentro de nós. É uma batalha espiritual. É a carne contra o espírito. E um se opõe ao outro, para que não façamos o que queremos. Então, existe uma batalha da carne contra o espírito. E quem tem que vencer, irmãos? O espírito tem que vencer. O espírito tem que vencer. Irmãos, nós sabemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, ali estará ele, né, irmãos? No meio. Irmãos, o que é estar reunidos? 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Irmãos, não é simplesmente estar juntos. Não é alugar um salão e estar 2 ou 3 reunidos ali. Não é isso. É reunidos no nome dele. É reunidos no mesmo entendimento, na mesma fé, no mesmo propósito. É numa mesma esperança, irmãos. Numa mesma esperança. E aí eu pergunto para os irmãos, qual é a minha esperança? Qual é a esperança da irmã? Qual da outra irmã? Qual do outro irmão? Qual é a esperança de cada um de nós? Tem que ser a mesma esperança. Qual é a fé de cada irmão? Tem que ser a mesma fé. Qual é o propósito? Qual o propósito? Qual o meu propósito de estar aqui? Qual o propósito dos irmãos de estarem aqui? Tem que ser o mesmo propósito. Como nós entendemos a caridade? Como nós entendemos a caridade? Tem que ser de uma mesma forma. Como nós entendemos o perdão? Tem que ser de uma mesma forma, irmãos. Tem que ser de uma mesma forma. Ah, eu não consigo. Ah, tá. Então já é um problema pessoal. Não consegue, né? Mas eu entendo que tem que ser. Então isso pode acontecer, irmãos. Agora o que não pode, né? O que não pode é eu achar que não é, né? Aí não pode. O entendimento tem que ser o mesmo. Nós temos que ter o mesmo entendimento. Nós temos que ter uma mesma fé, uma mesma esperança, irmãos, para estarmos reunidos no nome de Jesus e as coisas acontecerem. E as coisas acontecerem. Então, irmãos, nos reunimos, né? Para quê? Para orar, para louvar, ouvir a palavra. Irmãos, no momento da oração, é um momento de oração mesmo. É um momento de oração. Momento de louvor, tem que estar todos no mesmo espírito, irmãos. Louvar. Na hora de ouvir a palavra, a mesma coisa. E na hora de ter comunhão, tudo bem, a mesma coisa. O que não pode, irmãos, o que não pode é eu vir para a igreja e no momento da oração, eu estou pensando na minha vida. Chega no momento do louvor, eu estou pensando na minha vida. Chega no momento da pregação, eu estou pensando sei lá o quê. Isso aí não pode, irmãos. Não podemos ser assim. Nós temos que ser como aqueles que se reúnem para crescer, irmãos, espiritualmente. Aqueles que se reúnem para aprender de Jesus, para progredir, irmãos, progredir. Você não passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consigo perdoar, não consigo amar, não consigo entender, eu não consigo ser misericordioso, eu não consigo nada. Por quê? Porque eu não participei, eu não estava reunido em nome de Jesus. Eu estava simplesmente reunido, mas tem que ser no nome de Jesus. Para Jesus fazer a diferença, irmãos. É o que diz aqui, ó, 1 Coríntios, no capítulo 2, irmãos. Aqui vai falar de 2 realidades, irmãos. Vai falar de 2 espíritos aqui, de 2 mentes. O versículo 9, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Muitas vezes, irmãos, olha só.
Olha só, muitas vezes os irmãos me perguntam, né? Por que não está tendo mais vigília? Por que não está tendo mais oração estendida? Por que não está tendo mais isso? Por que não está tendo mais aquilo outro? Irmãos, enquanto nós somos aqui? Os irmãos têm alguma dúvida? Os irmãos têm alguma dúvida que se for preciso passar a noite aqui, eu passo, irmãos? Os irmãos têm alguma dúvida que se precisar ter culto todo dia, eu estou aqui todo dia? Os irmãos têm alguma dúvida disso? Eu só não faço culto todo dia para não ser peso para os irmãos. Porque por mim teria culto todo dia. Porque todo dia eu tenho que me alimentar. Todo dia eu como arroz e feijão, por que todo dia eu não vou prestar culto a Jesus? Por mim teria todo dia. Se meia dúzia de irmãos se reunir e falar assim, vamos fazer uma vigília? Irmãos, é só dizer. Não precisa nem perguntar. É só dizer, pastor, estava pensando aqui, de domingo agora ter uma vigília. Amém. Pastor, estava pensando de sexta-feira ter uma vigília. Amém. Essa liberdade eu dou para os irmãos. Eu não tenho vida fora daqui, irmãos. A minha vida é aqui. Então, não tenho essa dúvida, né? Então, se não tem, é porque a igreja não quer. Porque por mim, irmãos, basta os irmãos, vamos fazer uma noite do caldo. É para já. É para já. Quem vai organizar, quem vai fazer? Pastor, vamos fazer. Irmãos, estou aí. Para o que vier. Aqui, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9, olha o que diz. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem, irmãos? Para os que o amam. Irmãos, quem é que ama a Deus? Quem é que ama a Deus? É aquele que faz a sua vontade, aquele que cumpre a sua palavra, aquele que é obediente ao seu evangelho. Esse é o que ama a Deus. Então, se eu amo a Deus, se eu estou buscando ser obediente ao evangelho, se eu estou buscando ser aperfeiçoado, irmãos, tem promessas maravilhosas. Não para o mundo, mas para nós. E aí diz aqui, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então existe o Espírito dos homens e o Espírito de Deus. Existe o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Antigamente nós tínhamos o Espírito do mundo, hoje nós temos o Espírito de Deus. Antes nós tínhamos o Espírito imundo, irmãos, imundo. Hoje nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aí diz aqui, versículo 13, versículo 12. Diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, irmãos, isso aqui nós temos que buscar a cada dia, a discernir bem tudo. Por quê? Porque nós somos espirituais. Quer dizer que porque o irmão ou a irmã é espiritual, não vai errar? Não, lógico que vai errar. Não vai pecar nunca. Não, vai pecar sim, e vai se arrepender. Vai pecar e vai se constranger, e vai se arrepender, e vai ficar triste. E essa tristeza vai gerar morte, irmãos? Não, arrependimento, irmãos. Porque a tristeza segundo o mundo, diz a palavra, gera morte. Mas a tristeza segundo Deus, arrependimento, irmãos. Então, muitas vezes vamos errar e vamos estar tristes por ter errado. E vai ser gerado em nós arrependimento. Mas se não buscarmos por esse Espírito que é de Deus, irmãos, o Espírito do mundo está aí. O Espírito do mundo está aí. E o Espírito do mundo é enganador, irmãos. Por quê? Porque o diabo ele foi lançado na terra, ele sabe que tem pouco tempo, ele engana todo mundo, irmãos. Engana todo mundo. E o cristão não deve ser enganado. O cristão ele tem que seguir adiante. Versículo 16, Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja, irmãos, que o Evangelho, a obediência ao Evangelho, a busca pela palavra, irmãos, vai gerar em nós uma mente de Cristo, irmãos. A mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, vai progredir a cada dia. Quem tem a mente de Cristo vai conseguir entender as coisas, irmãos. Vai conseguir entender a batalha espiritual, a luta espiritual. Vai conseguir entender por que o irmão se comporta dessa forma. Por que a irmã se comporta dessa forma? Por que... Irmãos, tudo tem um porquê. Todos nós estamos numa batalha espiritual. A palavra fala que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, irmãos. Conhecemos segundo o Espírito. Por quê? Porque cada um dos irmãos tem um Espírito Santo. Cada um dos irmãos devem ter a mente de Cristo. Temos que buscar por isso, irmãos. Buscar a cada dia. Então, nós podemos fazer muitas coisas. Muitas vezes os irmãos, eles esperam que o pastor vai definir. O pastor vai intimar os irmãos a uma vigília. Pode esquecer isso daí, irmãos. Eu não vou intimar ninguém para vigília. Eu não vou pôr peso nas costas de ninguém.
Porque se tiver meia dúzia que está a fim de fazer algo, eis-me aqui. Vamos, bata o martelo, irmãos. Assina embaixo. Assina embaixo. Agora, eu propor algo para ser peso para os irmãos, para haver murmuração e pecado, negativo, irmãos. Negativo. Vai ter oração estendida. A oração estendida, os irmãos estão dispostos a orar? Os irmãos estão dispostos, porque o culto de oração é 45 minutos de oração. E quando passa 10 minutos, tem irmão sentado já. 10 minutos, tem irmão sentado já. Eu nem digo, irmão Luiz, tem o joelho, tá ruim. Não. Eu digo irmãos que estão são, que estão com o físico bom. 10 minutos de oração, está sentado. E vai ter culto de oração estendida? Os irmãos estão dispostos a isso? A oração estendida? Os irmãos estão dispostos a uma vigília? Estando, irmãos, estando nós temos toda semana, se for o caso. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que precisar, o que os irmãos resolverem fazer, eu assino embaixo para fazer. Sendo espiritual, sendo para a honra e glória de Jesus, sendo para a edificação da igreja, sendo para o bem... Maravilha, irmãos. Vamos fazer. Então não adianta muitas vezes a gente reclamar, irmãos, reclamar que, mas está assim, mas está assado. Quando na verdade, essas coisas têm que partir, irmãos, da igreja. A igreja tem que estar preparada, pronta para isso, o tempo todo. Se a igreja não tiver, não adianta. Não adianta. É peso, se torna peso para os irmãos. Antigamente tínhamos o chazinho, tínhamos o cafezinho. E aí ficávamos até tarde, conversando, tomando chazinho, tomando cafezinho. A irmã Celeste ainda falou assim, não tem necessidade disso não, porque na comunidade lá a gente não tinha isso, a gente ficava. E ficava falando da palavra. Amém, glória a Jesus. Funcionou aqui? Não. Termina o culto, todo mundo vai embora, porque não tem mais o chá, não tem mais o café. Vai embora. E não tem mais a comunhão. Mas não está tendo mais comunhão. Por que não está tendo mais comunhão? Por que não está tendo mais comunhão? Agora eu vou obrigar os irmãos a ficar aqui? Está todo mundo impedido de ir embora, viu? Você vai terminar o culto, vão ficar aqui até 9h30, até 10 horas pelo menos, viu? Até 10 horas vão ficar aqui em comunhão. Irmão, se precisar, eu fico aqui até amanhã cedo. Mas o pastor fala isso porque não trabalha. Mentira, porque quando eu trabalhava, eu acordava 4 horas da manhã, e eu ficava na vigília até as 2 da manhã. Ia para casa, a Viviane é de prova, dormia meia hora e ia trabalhar. Não tinha tempo ruim. Não tinha e não vai ter, irmãos. E não vai ter, entendeu? Porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Se a gente não empregar força, irmãos, o reino de Deus é tomado à força. Se os demônios não verem que nós somos loucos por Jesus, irmãos, eles montam, eles partem para cima. E o cristão não consegue suportar. Então, a palavra fala, Tiago, irmãos, Tiago capítulo 2. Irmãos, eu lembro, quando eu era pequeno, a família do meu pai é muito grande mesmo. E os irmãos se reuniam e eles sempre tinham uma ideia. Qual era a ideia? Vamos fazer um churrasco. Qual a ideia? Vamos fazer uma festinha. Vamos fazer uns pratos aí, vamos se reunir. E se reunia. Então eles tinham ideia para quê? Para estar junto. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus? Não. É para falar besteira, é para falar dos outros, é para isso. Para beber junto, para isso. Irmãos, o cristão, ele, qual é a ideia que passa pela mente do cristão? O cristão tem a mente de Cristo. Qual é a ideia que passa na cabeça dele? É estar reunido, é estar junto com os irmãos. Isso é o primeiro ponto, irmãos. Quando eu me converto, a minha vida tem que estar voltada para a igreja, tem que estar voltada para os irmãos. Então, se antes eu comemorava o aniversário com a família, aí agora eu posso comemorar com a família, mas os irmãos vão estar lá. Os irmãos vão estar lá. Os irmãos não vão poder estar lá. Então, eu também não vou poder estar. Porque os irmãos vêm em primeiro lugar. Se os irmãos não podem estar, eu também não vou estar. Tem que ser assim, irmãos. Se não for assim, está errado. Está errado. Então, nós temos que nos reunir e pensar sempre nisso. Achar motivos para estar juntos, irmãos. Achar motivo para estar juntos. Tá frio, vamos fazer uma fogueira e vamos estar juntos. Irmãos, tem lenha à vontade lá em casa. Já cortei árvore para isso já. Quando algum irmão deu ideia de fazer fogueira, rapidamente eu fui lá, cortei umas árvores, uns galhos lá e fizemos fogueira. Eu nunca falei não, não vamos fazer não. Nunca. Então, eis-me aqui. Mas depende do que, irmãos? Depende da vontade da igreja. É os irmãos também se animarem e pensar juntos no que vamos fazer para estar juntos. Para conversar, para passar, irmãos, passar as novidades, passar as conquistas espirituais, passar também as derrotas, passar também as dificuldades. É tudo isso. É padecer junto, se alegrar junto, né, irmãos? Faz parte disso daí. As irmãs não fazem mais o caldo. Irmãos, eu falei pro velho esses dias, o que pede da gente fazer? Quem que é o homem que não sabe fazer um caldo, irmãos? Irmãos, eu nunca fiz um caldo, mas se eu comprar 1 quilo de comprar logo 4 quilos de mandioca, cozinhar e bater tudo aquilo lá, vai dar um caldo, irmãos. Vai dar um caldo, não tem como errar. Não tem como errar. Aí chegou o Denis, glória a Jesus. Não tem como errar, irmãos. Mas as irmãs não fazem. Por que os homens não fazem? Porque é mole também, irmãos. Os irmãos são mole também. Entende, irmãos? Então não é desculpa. Não tem desculpa para não estar junto. Não tem desculpa para não ter uma ideia. Não tem desculpa para não... Não tem, irmãos. Não existe isso daí. Faz, né? Só não faz para nós, né? Mas faz. Vai fazer para nós, irmão. Irmãos, Tiago, do parque, né, irmãos? Então, as irmãs se reuniram para estar indo no parque lá, né, irmãos? Eis-me aqui, irmãos. Irmãos, eu vou nem que for para chegar lá e ficar olhando, mas eu vou.
Eu não vou falar não. É para estar junto? É junto com os irmãos? Tá bom, então vamos. Ué, por que não? Junto vamos. Tiago capítulo 2, versículo 14, irmãos. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Irmãos, o que é fé? Fé é conhecimento, entendimento, né, irmãos? Fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra da verdade, eu entendo essa palavra, vai gerando fé em mim, irmãos. Vai gerando fé. E quando vai gerando fé em mim, tem que resultar em quê, irmãos? Tem que resultar em obras de fé. Se a minha fé não tiver obras de fé, que fé que é essa, irmãos? Aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, a fé, ela tem que ter obras de fé, irmãos. Tem que ter obras que manifeste a fé que eu tenho. Tem que ter atitudes, irmãos. O cristão tem que ter atitude. Qual a atitude do cristão? O que o cristão está fazendo? Porque entender, ele já disse que entendeu. Amar a Deus, ele já falou que ama. Salvação, ele já falou que quer. E as atitudes dele, quais são? Quais são as obras? Quais são as obras desse cristão? Quais são? Aí que é a questão, irmãos. Quer dizer, eu entendi a palavra, mas na minha mente, eu tenho que levar a minha vida. Eu tenho que tocar a minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Porque se eu não cuidar da minha vida, ninguém vai cuidar. Né, irmãos? Então eu tenho que cuidar da minha vida. Irmão, se eu for cuidar da minha vida, somente eu estou perdido. Eu estou perdido. Se eu não me entregar a Jesus e Ele cuidar da minha vida, eu estou perdido. Então eu sou obrigado, irmãos, a me entregar a Jesus, deixar Ele cuidar da minha vida. E o que eu puder fazer para ajudar os irmãos, eu vou fazer. É a melhor coisa. Porque nós temos poder de ajudar um irmão. Nós temos. Mas nós não temos poder de resolver a nossa vida. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Eu posso muito ajudar os irmãos. Mas a mim mesmo, se eu pensar só em mim mesmo, sem chance, eu não vou conseguir suportar. Eu não vou conseguir vencer, irmãos. Então nós temos que pensar nisso todos os dias. Nós temos que olhar para a igreja, irmãos, olhar para os irmãos e buscar entender cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos. Muitas vezes ficamos perplexos com muitas coisas. Somos contra muitas coisas. E podemos ser, irmãos. Achamos errado muitas coisas e podemos achar. Uma coisa é eu achar algo errado. Outra coisa é eu entrar em luta por isso, irmãos. São coisas diferentes. Tem coisas que você pode não concordar. Agora, você entrar em luta com aquilo é proibido, de acordo com a palavra. Não deve, não pode, não pode. Muitas vezes vamos achar muitas coisas errado. Não acho certo. Mas entrar em luta por isso, não podemos, irmãos. Nós temos que seguir adiante. Nós temos que esperar em Deus. Temos que esperar que o Espírito Santo resolva as questões, que Ele faça a obra, irmãos. A obra é que nem o apóstolo Paulo disse. Um é o que planta, o outro é o que rega. Deus dá o crescimento. Muitas vezes nós queremos dar o crescimento. Nós queremos plantar, queremos regar e fazer crescer, irmãos. Sem chance, não tem como isso daí. Não tem como. Vamos se decepcionar, vamos murmurar, vamos reclamar demais, irmãos. Não vai dar certo isso daí. Não vai. Aí diz aqui, ó, versículo 18, ó. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a sua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Olha só que coisa, irmãos. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? E aí ele vem citando aqui, ó, homens lá do Antigo Testamento, questões do Antigo Testamento, para que, como exemplo, né, irmãos? Exemplo de homens, mulheres, situações lá, irmãos, que houve uma fé, que creram e as coisas aconteceram. Com a gente, irmãos, nós cremos, nós temos a fé genuína, a fé verdadeira. A fé para a salvação, fé para a libertação, irmãos. Nós estamos aqui reunidos, não é só por estar reunidos. Nós estamos aqui reunidos, prestando culto a Jesus, para aprender de Jesus, para ajudar uns aos outros, entender uns aos outros, crescer na fé, crescer na obediência, crescer no amor, crescer no perdão, crescer em tudo o que é de Deus, irmãos. Lá no Antigo Testamento, lá em Eclesiastes 3, Salomão disse que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e pôs o mundo no coração do homem, para que sem que o homem pudesse perceber a obra de Deus, né, irmãos? Então, o mundo está no coração dos homens e eles não conseguem entender a obra de Deus. O Novo Testamento, em Romanos capítulo 12, vem dizendo que nós temos que não nos conformar com o mundo para ter o nosso entendimento renovado, para poder entender qual é a vontade de Deus para nós. Então, se lá atrás o mundo foi colocado no coração do homem para que ele não entendesse o trabalhar de Deus, irmãos, conosco é diferente. Nós temos que sair do mundo, temos que não nos conformar mais com o mundo, para ter o nosso entendimento renovado, para poder entender o trabalhar de Deus. Nós temos que entender, irmãos, o mundo espiritual como funciona. Como funciona. Por que as coisas acontecem?
Não existe maldição sem causa, irmãos. Não existe. Tudo tem um motivo. Quando os demônios partem para cima, quando acontece alguma coisa, uma tragédia, pode ter certeza, houve uma brecha, uma porta aberta, teve, irmãos. Teve. E tem que fazer o quê, irmãos? Tem que progredir, irmãos. Tem que tomar cuidado para que não aconteça de novo. Tem que se arrepender. Irmãos, tem que mudar os hábitos, tem que mudar, tem que ter obras, irmãos. Obras. Se antes no mundo nós tínhamos, no evangelho nós temos que ter, irmãos. Você vê um cidadão, ele gosta de tomar cachaça. Quais são as obras desse homem, irmãos? Que mostram que ele gosta de uma cachaça, que ele gosta de beber até cair. É o olho roxo, a testa rachada. Não é assim? Porque ele vai apanhar na rua, ele vai cair, ele vai tropeçar. Aí que ela fala assim, esse aí gosta de uma cachaça, porque vive machucado, ó. Tá caindo pela rua aí. E o cristão? É muito simples, irmãos, é muito simples para o ser humano falar assim, eu não consigo abrir mão. Não podemos ser assim, irmãos. Eu não estou conseguindo agora, mas amanhã eu vou conseguir. Eu não estou conseguindo agora, mas Deus vai me abençoar, eu vou conseguir. Tem falta de sabedoria? Tem que pedir a Deus, irmãos. A pedir a Deus e Ele vai dar, liberalmente, diz aqui mesmo. E não vai lançar em rosto, vai ser dada a sabedoria do alto. Sabedoria do alto para quê? Para seguir após Jesus. Sabedoria do alto para quê? Para amar os irmãos, para entender os irmãos. Eu muitas vezes, irmãos, quase sempre, né? Quase sempre. Tem muita coisa que eu não concordo. Tem muita coisa que eu olho para os irmãos e eu não concordo, eu não aceito isso. Mas eu jamais vou pegar a birra dos irmãos, raiva dos irmãos e vou ficar contra os irmãos porque os irmãos praticam tais coisas. Eu sei que o crescimento, irmãos, o crescimento é diferente de um para o outro. Eu sei que uns irmãos estão numa estatura, outros estão em outra. É a mesma coisa que eu pegar o Lucas e o Gustavo e querer cobrar dos dois a mesma coisa. Não vai dar certo isso aí, irmãos. Um já sabe ler e escrever, o outro não sabe ainda. Então a diferença de idade, a diferença espiritual também existe. A estatura de cada um. Então nós temos que entender isso daí, irmãos, para poder seguir em comunhão, para poder amar, irmãos, para poder ajudar, para poder, irmãos, estender a mão. É como Jesus mesmo disse, irmãos, o sol nasce para todos, irmãos, para bons e ruins, para todos nasce o sol. O que isso quer dizer? Todos têm oportunidade, e a oportunidade nós não podemos negar, irmãos, a ninguém, não importa o mal que a pessoa tenha feito, não importa, irmãos, não importa. Nós, como homens e mulheres espirituais, não podemos olhar para o dano. O fulano me causou um dano. Acabou. Já causou, né? Já causou. Eu morri espiritualmente? Não morri espiritualmente. Glória a Jesus. Eu estou de pé. Quando é amanhã, a pessoa quer se acertar com Deus, vai se acertar com Deus, irmãos. Vai se acertar com Deus. E nós temos que ter isso em mente. Isso é um exemplo, tá, irmãos? É um exemplo. Mas tem cristão que se pega com muito menos coisa, irmãos. Tem cristão que se pega com menos coisa. O fulano olhou torto para mim. Irmãos, pelo amor de Deus. O fulano me causou um dano. Meu Deus, irmãos. Não podemos nos pegar com isso aí. A pessoa do mundo me olhou atravessado. A pessoa do mundo me tratou mal. A pessoa do mundo mentiu para mim. A pessoa do mundo me enganou. Irmãos, Jesus mesmo disse que ia ser desse jeito. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Jesus ora ao Pai e fala assim, olha, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, essa palavra tem que santificar nós. Tem que santificar, irmãos. Nós temos que entender que as pessoas têm demônios. As pessoas têm demônios. Não justifica também andar com elas. Não justifica andar com elas a pretexto de amor. Não temos que andar com elas. Mas também não temos que entrar em luta com elas. São coisas distintas, irmãos. O fulano me traiu, eu perdoei. Glória a Jesus, tem que perdoar mesmo. É obrigado a perdoar, irmãos. É obrigado a perdoar. Porque Jesus perdoou. Então eu sou obrigado a perdoar. Mas conviver não. Não é assim? Mas eu quero. Então tudo bem, então quer. Se quer, tudo bem. É de cada um. Mas eu perdoei, eu sou obrigado a estar junto. Não é. Não é. O fulano mentiu para mim. Me enganou. Me passou a perna, me causou um dano. Eu tenho que perdoar, irmãos? Lógico que eu tenho. Porque o dano que estava nas minhas costas, que Jesus foi lá e pagou o preço, irmãos, era muito maior. Agora, eu vou confiar e andar com ela? Não, me passou a perna uma vez, vou andar sozinho. Está perdoado, em nome de Jesus, não me deve nada. Mas andar junto, não. Mas eu quero andar junto. Então, por conta e risco, né, irmãos? É de cada um. Mas o perdão, irmãos, é obrigação do cristão. Eu não consigo, então é um problema seu. Tem que resolver isso daí. Tem que orar, tem que buscar, tem que mudar a mente. Mudar a mente, irmãos. Mudar a mente. Senão não tem jeito. É questão de mente. Quem tem a mente de Cristo, entende as coisas de Deus. Quem tem a mente do mundo, vai entender as coisas do mundo. Muitos acham que servem a Jesus e têm a mente da lei, irmãos. Está no olho por olho, dente por dente ainda. E não é assim conosco, irmãos. Não podemos estar no olho por olho, dente por dente. Não podemos. De jeito nenhum. Eu sempre dou um exemplo, irmãos. De irmãos que saem do nosso meio. Irmãos, não importa a forma que saiu do nosso meio. Não importa a forma que saiu. Eu jamais vou bloquear essa pessoa, irmãos, no WhatsApp, por exemplo. Bloquear no WhatsApp, jamais. Por quê? Porque eu não posso negar uma oportunidade da pessoa se arrepender, irmãos.
Quando essa pessoa se arrepender, ela pode me procurar. E se ela me procurar, eis-me aqui. Pronto, acabou, irmãos. Isso aí tem que ser com cada um de nós. Agora, eu procurar, eu andar junto, eu ficar... Não, lógico que não. Quem tem que se arrepender é a pessoa. Ela tem que se arrepender. Então é assim, irmãos. Mas a oportunidade nós temos que dar. O nosso coração tem que estar limpo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Para quê, irmãos? Para crescermos. Para caminharmos. Para poder naquele dia, quando Jesus vier, ser encontrados, cada um de nós, trabalhando. Ser encontrados de pé, ser encontrado firme. Temos que buscar todos os dias, irmãos. Não tem jeito. É uma batalha e tem que ser vencida, irmãos. Tem que ser vencida. Com armas espirituais. Então o que eu digo para os irmãos é que nós temos que aproveitar o culto, irmãos. Temos que aproveitar o culto. Nós a gente não vem para cá à toa. A gente não vem para cá à toa. Irmãos, se eu não posso chegar no horário, não tem problema, não posso. Eu não posso. Mas é da consciência de cada um, irmãos. Eu não posso porque eu não posso, ou eu não posso porque eu já peguei o hábito, criei o hábito de chegar atrasado, irmãos. Irmãos, se é um hábito de chegar atrasado, muda esse hábito. Irmãos, eu trabalhava, eu chegava em cima da hora, eu não chegava atrasado não. Porque se eu chegasse atrasado, eu ficava preso. Eu era punido mesmo, não podia chegar atrasado, tinha que justificar o porquê, e não tem justificativa. Não tem justificativa. Aí uma vez, eu, novinho de serviço, o carro furou o pneu, cheguei 5 minutos atrasado. Aí fui justificar, o pneu do carro furou. Ah é? Você devia ter saído de casa com tempo hábil. Não saiu? Tome. Então, aí o que acontece? Eu chegava em cima da hora. Irmãos, é muito ruim chegar em cima da hora. Chegou uma hora que eu falei, não, tá errado. Quando eu me converti, eu falei, não, tá errado isso aí. Chegar em cima da hora. Comecei a acordar 10 minutos antes. Irmãos, eu chegava lá primeiro que todo mundo. Eu comecei a acordar 10 minutos antes, mas como eu acordei 10 minutos antes, eu agilizava as coisas para ir trabalhar, e eu chegava cedo lá, irmãos. Irmãos, o culto é a mesma coisa. Então, se eu não posso, eu não posso. Por conta do trabalho, ou por conta de alguma coisa importante. Agora, irmãos, se é um hábito, muda esse hábito. Muda esse hábito para chegar antes que todo mundo, para chegarmos. E prestar culto a Jesus. A hora que o irmão Luiz chegar aqui, irmãos, vamos orar. Vamos nos colocar na presença de Jesus. Os irmãos estão aqui e se colocar na presença de Jesus. Os irmãos ajoelham para orar. Irmãos, se não tiver problema no joelho, ajoelha para orar, irmãos. É sinal de reverência, irmãos. Ah, mas é a mesma coisa. Orar ajoelhado, orar sentado, orar de pé. Não é a mesma coisa, não. Não é, não. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa quando você não pode. Quando você não pode, é a mesma coisa. A oração não vai ser impedida porque eu estou sentado. Agora, se uma igreja está toda ajoelhada, e eu não tenho problema no joelho, eu não tenho problema na coluna, eu não tenho problema, e eu estou de pé, eu estou sentado, está errado, irmãos. Está errado, eu sou obrigado a dizer para os irmãos. Está errado, está errado. Chega a hora do louvor. A hora do louvor, o irmão coloca um louvor aqui que bate palma. Irmãos, eu não tenho problema nos dedos, eu não tenho problema na palma da mão, eu não tenho problema nos nervos. Por que que eu não bato palma, irmãos? Por que que eu não bato palma? Se a igreja toda está batendo palma, não é no mesmo espírito, não é no mesmo ânimo, não é no mesmo compromisso, não é na mesma fé, não é no... Irmãos, é a mesma entoada. Se a igreja está batendo palma, vamos bater palma, vamos alegrar, vamos mostrar alegria. É assim, irmãos. É assim que as coisas funcionam. Porque senão, a gente acaba caindo na mesmice. Acaba caindo naquela, vou lá. Aí vem para a igreja, por ir, irmãos. Achando que vai ser computado isso aí no caderninho lá de Deus, irmãos. O livro da vida não é para isso. Não é frequência no culto. Obras de fé, irmãos. Obras de fé. As obras de fé que são válidas. Então, se antes eu me alegrava com as coisas dessa vida, agora eu vou me alegrar com as coisas de Deus. É momento de se alegrar louvando, então vamos se alegrar louvando. É hora de se alegrar, é hora de orar, colocar as dificuldades diante de Deus, é diante de Deus. E pronto, e as coisas fluem. Ah, o irmão quer fazer uma vigília? Vamos fazer uma vigília. Vamos fazer vigília. Quer fazer oração estendida? Vamos fazer oração estendida. Ah, quer aumentar os dias de culto? Irmãos, não tem problema nenhum com isso, não. Não tem problema, não. Jamais vou criar algo para ser peso para os irmãos. Mas se os irmãos quiserem, é só dizer, irmãos. Se tiver 2 ou 3 querendo, vamos fazer. Se os outros não quiserem, faz 2 ou 3. Mas tem que estar no mesmo ânimo. Tem que estar no mesmo espírito, tem que prestar culto a Jesus, irmãos. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Vamos chamar a irmã